durante o julgamento, onde ele apontou aí algumas manifestações violentas que não foram consideradas como crime, né? Comparando com o 8 de janeiro, ele chegou até a citar o caso dos Black Blocs em 2013. A gente tem esse trecho da fala do ministro e eu gostaria que o senhor pudesse comentá-lo. Antes. A esplanada dos ministérios foi completamente depredada. É fato notório que em todos esses eventos houve envolvimento de pessoas doutrinadas pela estratégia denominada Black Bloc, destinada a incitar a população à desobediência civil por meio de atos violentos, em especial a depredação de agências bancárias, concessionárias de veículos e prédios públicos. O intento subversivo organizado é retratado, inclusive, em um manual de ação direta Black Bloc, com instruções detalhadas para a adoção de táticas de guerrilha e de convencimento social, por meio de simbologias contra o capitalismo e as instituições públicas. Agora vem a perplexidade. Nada obstante, em nenhum desses casos, oriundo dessas manifestações políticas violentas, até pela data, se cogitou de imputar aos seus responsáveis os crimes previstos na então vigente Lei de Segurança Nacional, que repetia a disposição tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem e o regime vigente ou o Estado de Direito. Tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados. Devastar, saquear, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo por inconformismo político. E outros delitos que todos se enquadravam nessas condutas. Pode comentar, ministro. Veja, eu posso falar com isso com muita tranquilidade, porque na época desses fatos eu era ministro da Justiça. E houve uma discussão sobre um conjunto de situações. Me lembro, por exemplo, em 2013, que houve uma grande manifestação em Brasília, 1 milhão de pessoas se manifestando com pautas absolutamente diversificadas. Houve uma tentativa de invasão do Congresso Nacional, o Palácio do Itamaraty foi depredado. E naquela época se discutia, havia quem dissesse, não, vamos aplicar a Lei de Segurança Nacional, que já me parecia, e a muitos juristas, como totalmente incompatível com a Constituição de 88. Mas vamos imaginar que naquela época fosse vigente o texto que hoje foi introduzido pela ação parlamentar do ministro que acabou de ser entrevistado, Paulo Teixeira. O que estava sendo colocado? Era uma tentativa de depor o governo? Não era uma tentativa de depor o governo. Havia ali um conjunto de pautas, uma insatisfação generalizada. Isso começou com uma discussão sobre tarifa em São Paulo, mas não havia por parte daqueles manifestantes, ou mesmo por parte dos chamados Black Blocs, uma tentativa de deposição do governo. Havia, inclusive, uma perspectiva bem anarquista ali, mas nunca atingiram diretamente a possibilidade de substituir um governo por outro ou manter o governo eleito perpetuamente. Então, o desenho típico daquela situação não qualificava golpe de Estado nem abolição do Estado de Direito, mas qualificava distúrbios graves de comprometimento da ordem pública. Tanto que o governo, naquela época, inicia uma discussão sobre um projeto de lei para localizar e tipificar esta conduta dos Black Blocs. Então, isto é uma coisa completamente diferente de uma tentativa de golpe de Estado. Aliás, a história nos mostra o que é golpe de Estado. É uma tentativa deliberada de depor um governo legitimamente eleito por meio da força, por meio da violência ou por meio de outras estratégias que afastem esse governante. Ou seja, a lei criminalizou a tentativa de abolição violenta de um governo, né? Um impeachment, por exemplo, mais ilegítimo que seja, ele não estaria qualificado nessa tipificação feita pelo Código Penal.
claro, o impeachment votado pelo Congresso Nacional, que se pudesse ter dito como um golpe, né, não estaria qualificado, mas é esta tipificação muito diferente do que aconteceu em 2013. Eu acho que ali, com todas as vênias, como nós no mundo do direito costumamos dizer, né, com os nossos rapapés, com todas as vênias, me parece que há um equívoco histórico de compreensão por parte do ministro Luiz Fux. Lembro, eu morava em São Paulo, eu estava fazendo a faculdade de jornalismo ali, inclusive, pela Consolação, e aí cobria em outra redação, que foi o comecinho da minha carreira, e a gente conversava muito, né, com os manifestantes, e tinha um entendimento de que se estava na rua, ocupando as ruas, justamente por se tratar de uma democracia, e dentro da democracia a gente pode fazer manifestação, a gente pode pedir mudanças, e pode, né, enfim, se manifestar, dizer que não está contente. Começou pelos 20 centavos, né, ficou depois até engraçado ao longo do tempo, não é só pelos 20 centavos, e aí foram incluindo diversos pontos a manifestação e ficou uma coisa gigantesca que durou mais de mês, não só em São Paulo, mas chega em Brasília, enfim. Mas eu lembro muito que era muito claro, assim, porque estamos em uma democracia, é possível que a gente consiga ir às ruas e se manifestar. Temos mais alguma questão para o ministro José Eduardo Cardoso, Fábio Serapião, Bus, Marília? Eu vou até complementar uma observação. Você vai lembrar muito bem que o eixo, boa parte dos manifestantes era não vai ter Copa, lembram disso? Então nós tínhamos a abertura da Copa do Mundo aqui em São Paulo e tinha os Black Blocs tentando se aproximar lá do Itaquerão, e até a abertura da Copa do Mundo. Ora, francamente, não vai ter Copa é bem diferente de golpe de Estado, né? É uma diferença abissal entre as situações, razão pela qual eu acho que o voto do ministro Fux, ele cometeu, com todas as vezes, um equívoco histórico evidente. É isso. Vai, Serapião. Pergunta, ministro. Para aquele leitor, para quem nos acompanha,